Oi, hoje eu faço uma pergunta. Será que um dos maiores youtubers do Brasil, Felipe Neto, consegue estimular a literatura? No começo desse mês de setembro de 2017, Felipe Neto anunciou lá no seu canal aqui do YouTube, que conta lá pela casa de 13 milhões de assinantes, que ele conseguiu bater outro recorde. Ele conseguiu a marca de 25 milhões de exemplares vendidos na pré-venda do seu livro. O objetivo desse vídeo não é fazer uma análise do novo livro do Felipe Neto, embora aqui no Imantado de Livros a gente faça justamente isso, as resenhas. Mas o livro do youtuber famoso, na verdade, apresenta biografia, passatempos, algumas dicas e também oferta alguns brindes como pôsteres dele e de mais pessoas que participam ali dos vídeos que ele faz, e também oferece Paper Toys. Se você estiver mais curioso sobre o que é exatamente esse livro tão comentado ultimamente, vou deixar um link aqui em cima e também ali na descrição do vídeo, de um vídeo da Yasmin Galvão, onde ela apresenta totalmente o livro, página por página, e faz alguns pequenos comentários. A Yasmin, na verdade, é o público-alvo do Felipe Neto e de seu canal atualmente. Ela tem 11 anos, ou seja, é uma pré-adolescente, e é muito visível lá no vídeo dela como ela é fã deste youtuber. E é nesse ponto que a gente pode dizer algo: o livro é voltado para fãs, as pessoas que querem consumir tudo aquilo que o seu ídolo indica para elas. E eu aproveito para colocar aqui em cima mais outro link, que é justamente o do Felipe Neto, quando ele anunciou justamente a conquista deste recorde. E lá durante o vídeo, que é um pouco extenso, além de ele comentar, agradecer esse patamar que muitos outros escritores aqui no Brasil não conseguem, fazer uma pré-venda de 25 mil exemplares, um sucesso aqui quando conta a vida inteira da existência do livro. A venda nas livrarias às vezes não chega a 5 mil, 7 mil exemplares. Mas ele, enquanto estava agradecendo, ele parava um pouco o vídeo para fazer propaganda de outros produtos. Por exemplo, a revista Toda Teen, onde, acredito numa edição especial, ele está na capa, e também o irmão dele, o Lucas Neto, que recentemente também bateram um outro recorde, porque eles lançaram um novo canal dos irmãos Neto. Em menos de 24 horas conseguiram passar de 1 milhão de assinantes. Agora você pode se perguntar, será que o Felipe Neto estaria criando monstros consumidores? Essas pobres criancinhas, onde ele diz: comprem esta revista onde eu estou na capa. Será que ele está estimulando esse pessoalzinho a gastar dinheiro com bobagem? Por enquanto eu vou deixar essa pergunta no ar e eu volto para ela lá no final do vídeo. Diante de tamanho sucesso com um livro que praticamente não tem conteúdo, é claro que as pessoas começaram a reclamar, e muito, dizendo: ah, mas vende bem porque isso não é um livro, ou isso não é literatura, ou pior ainda, é por causa de livros assim que o país é um bando de iletrados. Claro que na verdade isso é pura manifestação de rancor ou inveja, muito mais do que uma análise com algum sentido, né? Ok, o livro do Felipe Neto, que aliás vale dizer, foi lançado pela Coquetel, aquela editora que publica as revistinhas de palavras cruzadas que a gente encontra em qualquer banca de jornal por aí. Ele realmente se assemelha mais com revistas do tipo da Toda Teen, como eu já comentei, com todo aquele colorido, extravagância, ou com as revistas de passatempo, por causa dos seus elementos lúdicos que também estão lá dentro do livro. Mas é um exagero dizer que isso não é literatura. O formato, o objeto é um livro. E também, para você entender o conteúdo ali dentro, você precisa ler. Então, isto é um livro e é sim literatura.
por mais que você torça o nariz. Se você quer insistir na ofensa, você pode até dizer que é uma literatura de entretenimento. E ponto. Mas também quando você ofende dessa maneira, você deixa a Coquetel, a editora, super feliz, porque ela obteve 100% de êxito. Eu realmente não pretendia fazer um vídeo sobre essa polêmica, porque eu sempre encarei que este grande êxito do Felipe Neto é apenas uma conquista, mais uma conquista dele. Ele é um grande empreendedor aqui dentro desta área de comunicação, que é o YouTube. Ele é um dos poucos, afinal de contas ele está entre os 3 maiores canais aqui do Brasil, que sabe fazer esta forma de comunicação em massa. Ele inclusive já declarou, e isso ficou evidente, que ele está se reinventando. Antigamente ele era apenas um sujeito polêmico, com suas declarações bombásticas acerca de diversos assuntos. Eu mesmo já cheguei a ver muitos vídeos dele na fase antiga lá do Não Faz Sentido. Mas agora eu não sei porque ele resolveu baixar a média de idade do seu público cativo. Geralmente é o contrário, né? O artista vai ficando velho, ele vai tentando pegar o público que vai junto com a idade dele. Ele está fazendo o caminho contrário. É meio estranho, mas tudo bem. Ele está sendo mais bem visto agora do que antes. Mas o que me fez mudar de ideia e acabar produzindo esse vídeo aqui é que eu estava curioso, eu precisava saber como é que era este livro. Eu não estava indo nas livrarias nesses últimos dias, então eu não tive contato físico com ele. Procurei então por um vídeo que explicasse como é que ele era e acabei esbarrando justamente neste vídeo que eu indiquei da Yasmin Galvão. E lá no meio da apresentação dela, ela mostrou uma página, passou por ela, né, que ele fala sobre literatura. Sim, ele promove literatura dentro do livro dele. Eu já havia dito num vídeo mais antigo aqui do canal que eu não vejo problema desses youtubers famosos serem grandes vendedores de seus livros ou livros, porque afinal de contas, se eles estimularem a leitura, para mim tudo bem, tá certo. Porque se a gente somar todos eles até agora, acho que coisa de 2 anos que está essa moda de venda de livros de youtubers, a gente pode, sei lá, chutar de 50 mil a 100 mil exemplares vendidos. Se pelo menos 10% desses leitores gostarem de estar com um livro na mão e desejarem passar o resto da vida em contato com esse tipo de material cultural, já está de bom tamanho. E outra coisa que eu também disse naquele vídeo é que se esses youtubers eles estão orgulhosos de terem publicado os livros, de terem escrito aquele livro que contava as suas vidas, bom, nem todos escreveram, né? Mas, enfim, eles também podiam ser grandes estimuladores da leitura aqui no país. Porque, na verdade, se eles apenas induzem a compra pela identificação com eles, não adianta muito. Na verdade, eles teriam que estimular a leitura de fato, demonstrar um amor pela literatura, por livros. E foi justamente o que o Felipe Neto fez aqui nesse novo livro dele. Ontem eu fui na livraria e pude conferir em mãos o livro do Felipe Neto. Claro que eu não tinha intenção de comprar, né? Seria demais, digamos assim. Mas eu folheei e tirei algumas fotos para mostrar aqui no canal, que são essas. E logo aqui no cabeçalho da página a gente tem uma frase do Felipe Neto. Tinha 11 anos quando recebi meu primeiro livro fora da grade curricular da escola e sem ser literatura puramente infantil. Era Harry Potter e a Pedra Filosofal, dado pelo meu pai com a frase "Acho que você vai gostar". Logo abaixo tem mais 2 declarações dele. Na primeira dá para destacar uma frase aqui: ler se tornou muito mais do que apenas aquela coisa chata que tem que fazer para passar na prova. Ler se tornou diversão, um hobby, verdadeiro prazer. E mais abaixo, no finalzinho, eu fui capaz de levar minha imaginação a lugares que jamais teria sido capaz de levar apenas com filmes e seriados. Já na segunda parte a gente encontra um estímulo muito maior, um incentivo à prática de ler, que é hora de você entender de uma vez por todas.
nada será mais importante e determinante na sua vida do que a quantidade de livros que você vai ler. Então, termine esta revista, escolha um livro que pareça incrivelmente empolgante e comece agora. Sua vida mudará para sempre. Um detalhe muito importante, aqui nesse texto ele define o próprio livro como uma revista. E para fechar essa página dedicada à literatura, ele coloca ali no canto da página uma lista com 10 livros preferidos. O primeiro, claro, é o Harry Potter, onde ele diz: mudou minha vida, mudou tudo, a porta de entrada para o mundo e o vício da literatura, Always. O segundo, O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, um livro que eu não conheço, para falar a verdade. Ele diz: o livro que me fez enxergar como eu era o meu maior vilão e obstáculo. Tudo mudou depois disso. O terceiro, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Em 1932, Huxley conseguiu enxergar algo tão disruptivo e impressionante que você lê hoje como se fosse totalmente atual e não consegue parar. Quarto, O Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins. Evolução, estudem a evolução. Quinto, uma coisa mais popular, O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Referência 42. Continua com Misery. A quantidade de vezes que eu sonhei que estava sequestrado por um fã por causa desse livro, olha, realmente. Em sétimo aqui ele colocou Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Sou viciado em literatura adolescente e Jogos Vorazes é a melhor saga depois de Harry Potter. Amo. Também algo bem popular, como também é o oitavo, Percy Jackson, de Rick Jordan. Vem logo atrás de Jogos Vorazes, amo demais também. Em nono, mais um livro não muito comum para a molecada, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É tanta inteligência em um único livro que você se sente até meio bosta perto de tanta genialidade. E em décimo, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Quer entender por que tem gente que defende bandido? Leia esse livro e entenda. É um livro mais polêmico aqui para a molecada, digamos assim. Mas podemos dizer que nesta lista dos 10 melhores, ele não fez uma adequação para o pessoal que curte o seu trabalho aqui no YouTube. Ele colocou livros para pessoas mais amadurecidas intelectualmente. Não colocou apenas livros de aventuras que qualquer jovem consegue apreciar, mesmo que mais extensos. Mesmo até que não combine com quem vai querer comprar este seu livro-revista. Agora sim a gente pode voltar para aquela pergunta que a gente deixou em aberto no começo do vídeo. Será que Felipe Neto cria monstros consumidores quando ele pede para comprar uma outra revista que ele também está estampado na capa? Será que quando ele pede então para esses mesmos leitores consumirem pelo menos essa listinha aqui de 10 livros preferidos, será que ele também está estimulando esse pessoal a comprar esses livros e eles irão comprar? Obviamente é que não, eles não vão consumir esses 10 livros provavelmente, mas a revistinha toda Tim, isso com certeza. Isso porque não adianta, as pessoas, não importa a idade delas, elas só consomem aquilo que elas querem. Mesmo que um ídolo vá dizer para ela, passem a ler que isto é importante para a vida de vocês, elas também não vão aceitar, pelo menos não em massa. Pode até uma parcela um pouco maior aceitar isso do que vindo da boca dos pais ou dos professores nas escolas. Sim, ele pode ter um pequeno ganho, mas de qualquer forma, não, ele não vai estimular tanto assim a literatura. E sim, claro, quando eu disse que youtubers deveriam fazer isso, estimular a leitura, eu sabia que no fundo também não dá muito certo, não é 100% de êxito. Bom, eu resumo essa história toda desta forma. Que bom que Felipe Neto colocou dentro do seu livro mais vendido, recordista, em pré-venda, 25 mil pessoas vão poder ver esta página e talvez se interessar ou não pela literatura. Bom,
É isso, confira aqui do lado mais 2 assuntos que nós já vimos em páginas em branco e eu quero saber agora o que vocês pensam sobre Felipe Neto e seu pequeno estímulo à literatura ali no meio da sua obra, bem sorrateiramente. Será que funciona? Até mais!